Olá, taurinos, sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer para vocês a leitura intuitiva do final de semana. Se não ressoar, já sabe, solta pro universo, não tenta caber numa historinha que não é para você. Eu já vou pedir o seu like como energia de troca. E você que não é inscrito no canal, se inscreva se a sua energia ressoar com a minha. Isso aqui é uma leitura geral, pode não ressoar com todos. Caso você deseje uma leitura particular na sua energia, os links estão aqui abaixo, tanto para apometria, quanto... Aí você pede as informações, né? Vocês sabem que eu trabalho também junto com a leitura intuitiva, juntamente ao Theta Healing, ou a constelação familiar, tá bom, meu povo lindo? E... também, para quem sentir no coração, Thalita, eu tô sendo perseguido, vira e mexe eu recebo comentários de pessoas que, né, em vez de cuidar da própria vida, ficam vindo fazer projeção, enfim, que falam asneiras e besteiras. Eu estou convidando você ao final dessa leitura, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura, no final a gente vai orar o Salmo 91 e fazer uma oração pelos nossos inimigos, pois em Mateus 5:43 ao 44 diz assim: eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos amaldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, se tem alguém que tem implicado com você, se tem pessoas, enfim, você que trabalha aqui na internet como eu, que vira e mexe recebe uns comentários maldosos de algumas pessoas que estão fazendo projeção, né? Assim como na leitura que eu fiz ontem, a de sexta-feira, saiu na parte de paixão, na parte de relacionamento afetivo, saiu a carta do diabo, então veio trazer mais esquerda, paixão, saiu um pouco da moralidade. Teve gente que isso doeu, eu tive que apagar comentário, porque teve comentário bem ofensivo, né? E se a pessoa ela se diz assim, às vezes tão cristã, e ela segue aquilo à pauta, talvez ela não devesse nem estar aqui, né, assistindo o vídeo de tarô, porque segundo a Bíblia, né, os feiticeiros de plantão, os bruxos, os adivinhos, eles iriam para o inferno, né? Segundo a Bíblia. Então, eu quero fazer um convite a vocês para que a gente possa se reunir como egrégora. Você que sente que a tua luz, a tua essência incomoda outras pessoas que querem te diminuir, pessoas que não sabem quem são, elas vão dar um jeitinho de fazer projeção em você e tentar diminuir a sua luz, tentar te atacar. Imagine as pessoas que estão... aliás, são muitas, né? Mas os artistas, atores, as pessoas depois da pandemia que começaram a vir para a internet, mesmo as pessoas que fazem dancinha, gente, né? Imagine o ataque dos outros. A gente tem que começar a botar a mão na consciência e pensar o que a gente está falando, o que a gente está escrevendo. Será que essas pessoas, ou talvez é você que às vezes faz certos tipos de comentário indevido, não solicitado na postagem, publicação, vídeo dos outros? Já parou pra pensar se aquela pessoa ela tem pré-tendência a ter depressão? E aí você vai lá e ó, será que você faria isso pessoalmente ou será que você só faz isso porque você tá se escondendo atrás da rede social, né? Então a gente tem que botar a mão na consciência antes da gente pegar e falar algo pro outro. A gente tá falando algo que é construtivo ou será que a gente tá atacando as pessoas dizendo ó, antes você começou pelo espírito e agora você está culminando com a carne, você se perdeu da sua essência, ó... Será? Gente, o caminho da individuação já fala, é individual o processo de cada um de nós. E se nós não estamos aqui a serviço para ajudar uns a elevarmos os outros, o mínimo que podemos fazer é calar a nossa boca ao invés de dar opinião, né, na vida dos outros ou cheio de certezas, porque você é isso. A pessoa não sabe nem quem é, ainda quer dar palpite na vida dos outros. Então você que está passando por esse tipo de coisa, no final nós vamos fazer uma oração por essas pessoas e para blindar o nosso campo energético, ok? Agora vamos, meu povo lindo, belo, maravilhoso, para a leitura do nosso final de semana. E já vamos começar aqui com o oráculo do Desperte a Sua Luz. Olha, tá passando um avião, significa que tem energia para mudar, mudanças para acontecer. Pode ser que vocês vão viajar aí no final de semana. Me conta, Touro, você que tá com viagem aí, está em viagem. Qual é a energia predominante para o final de semana dos taurinos? Ana, a avó de Jesus, semeando luz, construindo bases no plano divino. Estamos falando de amor, quando a gente pensa em vovó, né?
Quando nós pensamos nas Anas, nas Marias, né, a gente já lembra daquela coisa aconchegante, né, de casa, de mãe, de sítio. Eu não cresci em sítio, né, mas eu tive uma avózinha assim maravilhosa que fazia os biscoitinhos. Era muito bom, saudades dela. Então, né, quando a gente pensa nas Anas e nas Marias, a gente lembra disso, né, da senhorinha, ou mesmo que não seja a senhorinha, porque tem muitas Anas e Marias, né, que são jovens, mas traz assim, esse aconchego da mãe, da avó, traz esse aconchego que acolhe o coração, o quentinho do coração, as boas mães, as boas donas de casa, digamos assim, né, se não fossem as donas de casa, o que seria das casas, né, se você também é uma pessoa que você trabalha com faxina, com limpeza, qualquer coisa nesse sentido e que fornece o bem-estar para as outras pessoas, não se sinta diminuída, tá? Não se sinta mal por isso, porque do teu jeitinho você está contribuindo para com o lar de alguém, para o seu próprio lar, para a sua família, para a família de outras pessoas. Você que é cozinheiro, cozinheira, você está preparando o alimento. Então, como será que você prepara o alimento? É com amor? Você, né? Você que não é cozinheiro, cozinheira, que fica lá com raiva querendo preparar, eu tenho que fazer comida. Pensa. A energia que você está emanando naquilo, porque você vai se alimentar depois, né? Então tudo que a gente vai fazer, que a gente faça com amor, que a gente faça o melhor ali, porque a gente está colocando, depositando intenção e energia naquilo que a gente está fazendo. E se não somos nós mesmos que vamos nos alimentar daquilo, né? E aquilo que a gente não quer que façam pra gente, a gente não deve fazer pros outros. Então tudo que a gente vai fazer, que a gente faça com amor. Às vezes, gente, é melhor deixar de fazer alguma coisa. Eu sei que em questão de trabalho não dá, né, pra gente deixar de fazer as coisas, mas dependendo do que for, né, até mesmo a comida, a alimentação, que seja, ou ir pegar um copo de água pra alguém, sabe, que nem a água, ela tem, né, tudo tem energia, moléculas, enfim, já deixei aqui algumas vezes pra vocês no canal o estudo lá do japonês lá, Mokoromoto, que eu não sei falar o nome dele, né, que ele fez o estudo com as águas, e conforme ia rolando músicas que falam de amor, músicas com frequências positivas, as águas elas foram cristalizando as moléculas, né, como se fossem cristais, uma coisa bem bonita, parecendo assim neve. E as que estavam com frequências baixas, né, recebendo uma energia ruim, elas foram ficando podres, né, teve água que chegou a ter cheiro de esgoto, enfim. Então, a nossa intenção, né, a nossa intenção, aquilo que ressoa da gente, faz muita diferença no mundo. Tá? Ué, chegando mensagem, o que significa aí que alguém precisava dessa mensagem. Talvez você esteja cansado de alguma coisa, né? E então observe sobre isso, né? É melhor que a gente seja grato do que a gente ser ingrato, porque somos nós mesmos que vamos colher, gente. Nós mesmos que vamos colher, tá? Então, semeando a luz. Aonde você pode semear a luz? Hoje, amanhã, depois? É na sua vida? É na vida de uma outra pessoa? Vamos lá, vamos ver o que temos para Touro neste final de semana. Energia para os taurinos sábado e domingo, que vem para o final de semana. Opa, aqui caiu uma torre aqui. Caiu, meu povo, uma torre, só que ela não tá do lado negativo, ela caiu na mesa do lado positivo dela, tá? Tá vendo que nessa torre tem uma máscara e tá vindo um raio destruindo essa máscara? Então algo vai cair por terra, tá? A máscara ou do seu inimigo ou a sua máscara, querido taurino, taurina, tá? A gente tá falando máscara que ela não tá no sentido de mentira, ela tá no sentido da mentira que contamos para nós mesmos, sabe? Essa autodefesa, essa capa, essa armadura que a gente coloca para ficar se protegendo. Muitas pessoas, e eu atendi muitas mulheres nesse último período, né, do começo do mês, muitas mulheres com o feminino machucado, né, com uma energia masculina um pouco mais excedente. E muitas com medo da vulnerabilidade, de falar o que sentem. Ai, não, Deus me livre, eu vou falar o que sinto, o que o outro vai pensar. Não. Justamente
por conta da necessidade de controle para se proteger. Então aqui é como se fosse você se despir, sabe, dessa máscara, da amargura, da falta de bom senso. Tem algo que não tá legal. E aí vem uma verdade. Esse raio que tá vindo ali, ele é azul. Então a gente pode estar falando de Arcanjo Miguel, para quem tá fazendo oração de Arcanjo Miguel, trazendo a limpeza espiritual. A gente pode estar falando de uma verdade que vem à tona, ou a cor azul, ela traz muito essa coisa da pureza, da calma, para dormir, né? A cor azul ela é muito boa porque ela traz esse estado de relaxamento. Então a gente tá falando de você podendo relaxar para ser quem se é, entendeu? Pessoas vão te atacar e tá tudo bem. Tá tudo bem, não deveria estar tudo bem, mas falando assim, você tem que pensar duas vezes. Você vai lutar contra isso? Vai ser só uma guerrinha de egos? Né? Porque a boca fala do que tá cheio o coração. Vai ser só uma guerra, uma luta de egos? Ou será que você realmente consegue perceber que o que o outro diz fala a respeito do outro e não de você? Não é sobre você. Agora, se é você que tá falando a respeito do outro, tá falando de você, entende? Então alguma coisa aqui tá sendo desmoronada, tá? Tem uma quebra de padrão aqui. Vieram duas, vamos ver. As de paus, ó, de novo o raio ali, tá vendo? O raio é Papai do Céu abençoando, e esse raio tá caindo na árvore. A gente tá falando aqui, rompendo com dores ancestrais, que tá caindo na árvore lá atrás. Destruindo algo para que você tenha força. Ou seja, aqui é você assumindo o cajado, né? As casas elas falam muito da nossa identidade. Então é você tomando posse da sua identidade, você descobrindo quem você é, ou você assumindo quem você é diante de um ataque, diante de alguém falando alguma coisa, ou diante de um comportamento, você entendendo que está tudo bem você agir diferente da sua família. Vocês já devem ter escutado aquela historinha do casal que foi almoçar e a esposa fez um pernil, acho que era um pernil ou um frango, alguma coisa assim. E ela cortou as asas lá, as perninhas do pernil lá, né? E colocou de uma forma pequena. E aí o rapaz perguntou, ué, por que você cortou o pernil desse jeito, né? O frango desse jeito? E ela fala, ai, não sei, é porque minha mãe fazia assim. Aí ela liga pra mãe e pergunta pra mãe. Daí a mãe pega e fala, ai, não sei, é porque a sua avó fazia assim. Aí ligaram pra avó. Aí a avó pega e fala, ah, minha filha, é porque na minha época as formas eram pequenas, então não cabia, a gente tinha que cortar pra caber, pra conseguir assar o pernil, separar as partes dele, né, do pernil ou frango, eu não lembro direito a história. Então pra você ver como muitos de nós repetimos padrões e que a gente nem sabe o porquê repetimos. Só foi passado de geração em geração e a gente vai repetindo, sem saber a origem da história. Então aqui é você finalmente assumindo a sua posição, sem ficar julgando os que vieram antes, mas sim se iluminando, você falando, eu pego o meu cajado, eu honro a minha família, eu honro a base da onde eu vim, independente de eu ter sido criado por pai ou mãe, mas eu tive uma história, teve um porquê eu estar aqui. Então eu reconhecendo o meu posicionamento, eu reconhecendo a minha força, que tiveram que ter 2 avós de cada lado, daí 4 bisavós, e assim por diante, vai multiplicando aí. Teve que muita gente, imagine, quantos relacionamentos não precisaram existir, quantos encontros de pessoas não precisaram ter para que hoje você estivesse aqui. Se uma dessas pessoas não tivessem se encontrado, talvez você não estivesse aqui hoje. Então, assuma o seu poder perante a verdade que muitas vezes dói e diante da dificuldade. Tá na hora da gente olhar para a verdade. E lembre-se que aquilo que enxergam em você ou que você enxerga no outro é o que está dentro de você. Seja algo bom ou seja algo ruim, está dentro de você. É uma sombra que precisa ser trabalhada. E tá tudo bem, não é algo ruim. Ainda bem que você viu algo que você precisa trabalhar. É melhor ver do que não ver, né? Senão fica, meu Deus, estou perdida, para onde vou, o que eu faço? Pelo menos você viu, agora você sabe o que trabalhar. Temos aqui um 3 de paus. Temos um 3 de paus indo em direção ao sol, movimento. Agora você está livre para fazer o movimento que você deseja. E temos um Rei de Espadas, que está indo em direção
o raio também, né? Ele não veio do lado de luz, ele veio olhando para a sombra. É aquela pessoa que fala assim: peguei o meu cajado, tá bom, Deus, tu enviou aqui a resposta, eu superior, seja lá o que for vida, tu me mandou o que eu precisava. Eu tirei aqui, eu me despi, eu fui honesta, eu falei das minhas amarguras, das minhas dores, eu confessei. Porque quando você confessa alguma coisa, o outro não tem poder sobre você. Né? Não existe aquela coisa do eu fui exposto, eu fui exposta, porque você já confessou, você tá de boa com aquilo que você fez, você é autorresponsável, então você, claro, pode sentir vergonha de alguma coisa que você já cometeu na vida, mas aquilo não te paralisa mais, porque você sabe que você não é os erros que você cometeu no passado. E aí, nós temos você assumindo esse poder, essa força e falando, tá bom, agora eu vou lá enfrentar os leões que eu preciso enfrentar, vou botar minha carinha no sol, vou diante do sol, vou conquistar o mundo, vou lá, e tô aqui para lidar com a minha sombra, eu vou lá. Eu entendi o sinal e agora eu vou com verdade, com coragem, com capacidade. Eu vou transformar a minha maior dor no meu maior legado. Eu vou, gente, quando eu comecei... Aliás, eu comecei falando de outros assuntos, né? Mas antes de eu começar a tirar tarô e tudo mais. Mas quando eu entendi que a minha ferida tinha a ver com a raiz do abandono, por conta de questões, né? Quando meu pai foi embora, depois quando ele voltou, faleceu e tudo mais. E por um longo período, eu não enxergava a dependência emocional que eu tinha nas minhas relações, enfim, várias questões, né? Aquela menina mimada. Aquilo me machucava e eu não entendia. Eu achava que a vida era injusta. Eu não entendia o porquê que as coisas aconteciam do jeito que acontecia. O porquê nos meus relacionamentos que as pessoas com quem eu me relacionava se comportavam daquele jeito. Eu não conseguia enxergar. Tinha véis, né? Eu não enxergava. Até que depois, quando eu comecei a estudar psicoterapia, enfim, fui me aprofundando. Aí eu fui estudar as práticas holísticas e esse mundo espiritual começou a se abrir mais, porque eu tive uma boa base dentro da Igreja Universal quando eu fazia parte de lá, mas não é da mesma forma depois que você começa o seu despertar espiritual, digamos assim, né? Despertar de consciência mesmo, mais racional, né? Que a gente começa a enxergar as coisas. E eu comecei a enxergar a minha parcela de responsabilidade naquelas relações, os meus comportamentos nas ações, né? Eu achava o cúmulo essa coisa de ação e reação, porque eu era uma vítima, eu me colocava nesse papel de vítima, julgando os outros. Eu era bem aquela pessoa vitimista que falava, mas olha como tá a sociedade, olha, os políticos, todos corruptos e ladrões, então isso tudo é uma grande mentira, porque como se o que vai e volta e esse povo tendo dinheiro. Eu era essa pessoa vitimista, né, que vivia reclamando, mas eu reclamava comigo mesma. Eu reclamava assim, com pessoas muito próximas, né, porque taurino não é muito aberto, a gente escolhe muito bem, seleciona, né, a gente não é de se abrir muito, a gente seleciona muito bem com quem a gente vai se abrir. E quando eu enxerguei, né, essa vitimização e consegui enxergar a minha parcela de responsabilidade, foi quando eu olhei e falei assim, vou pegar essa dor e agora eu vou ensinar mulheres, que foi quando eu abri esse Instagram atual, né, que é o que eu uso, que agora tá como Thalita Avalon, mas eu tinha lançado o curso Fêmea na época, e eu ensinava só mulheres, eu falava só para mulheres, falava sobre feminino, aí eu fiz cursos voltados para isso, né, para aprender sobre as energias, a transmutação, toda essa parte voltada também para a filosofia chinesa, do Yang. E foi aí que o processo começou a ficar cada vez mais intenso no sentido de fazer um mergulho nas próprias sombras, porque quanto mais eu ajudava pessoas, mais eu me identificava com certas questões ali que eu nunca tinha olhado para mim e comecei a olhar também. Então, assim como tirar tarô para vocês, isso é maravilhoso, porque a cada história que sai, tem algo às vezes para mim trabalhar em mim, sabe? Então aqui é bem isso, você pegando a sua maior dor e entendendo o seu legado, né? Fazendo disso a sua força e resolvendo isso e agora indo levar isso adiante para as pessoas, ajudando, enfim, tá? Então tem algo aqui, Touro, que vai se solucionar, tá? Que você vai entender que essa dor é o seu maior poder que te coloca perante o seu caminho de batalha na vida. E eu não tô falando de batalha negativa, tá? Eu tô falando de batalha de legado mesmo, tá? O que mais que vem para Touro? Temos um 9 de copas,
temos uma papisa, ela tá ao contrário, gente. O que tá acontecendo aqui? Clarifica essa papisa. 9 de ouros. E o 7 de espadas. Olha só, alguém que estava mentindo para si mesmo, né? Dando as costas para o seu chamado, para a sua intuição. Alguém que... Ó, tem umas 2 mensagens aqui, tá? Aqui tem alguém, porque o 9 ele caiu na mesa invertido, mas eu não aceitei ele invertido. Mas não posso deixar de dar mensagem, tá? Alguém que achava que felicidade é dinheiro. E aí tem uma outra pessoa que é ao contrário, que acha que dinheiro não traz felicidade, tá? E aí a gente tem essas 2 vertentes. A pessoa que fazia as coisas só por dinheiro, e aí tava surrupiando pessoas ou enganando pessoas. Não tô falando no sentido mais negativo, tá? Eu não acredito que seja essa a energia que veio pra mesa. Mas assim, a pessoa que ela é bem persuasiva em questão de venda ou coisas nesse sentido, podendo aqui, não posso dizer que é por causa do oculto da papisa, até mentindo situações para se dar bem em cima de outras pessoas, tá? A pessoa que não quer ver a verdade, tá? Ponto. E aqui tem outra pessoa que pode trabalha já com algo que ama, na verdade. Pode ser espiritualidade, eu não sei. É alguma coisa aqui que você se dedica, só que você ou aprendeu isso de alguma forma, pode ser na religiosidade. Geralmente quem trabalha ou começa, né, a trabalhar com a espiritualidade, escuta muito essa coisa do, assim como Buda, por exemplo, que largou tudo, abandonou tudo para poder ir e viver a espiritualidade, mas no meio do caminho ele era rico, tipo, ele tinha o dinheiro, ele tinha as coisas, né, e as pessoas iam fornecendo. Então aqui tem alguém que tá frustrado, frustrada, porque precisa do dinheiro, só que acredita que não pode prosperar, tá? Por conta do próprio trabalho. Ai, não, é só a minha missão de alma, então não posso ganhar dinheiro com isso. Tem isso aqui também. Aqui tá pedindo para que você olhe mais profundo de onde vem essa raiz. Porque isso tudo que você acredita hoje tem um ponto anterior, porque a gente tá falando de você, é o 9 de ouros, o 9 de copas, então nós estamos falando de você, nós não estamos falando mais dos seus ancestrais ou de qualquer outra pessoa que remete externo, a gente tá falando daquilo que é de dentro, do oculto, dentro da papisa, que tá de costas. Eu não tava ouvindo a minha intuição, eu não tava ouvindo, eu tava apenas querendo olhar para o céu, viver de espiritualidade, mas sendo que você está na matéria, e aí você estava numa auto-enganação. Aqui eu posso pode ter uma mensagem, cuidado, tá? Uma mensagem de cuidado com pessoas manipuladoras em questão aqui de jogatina. Qualquer coisa assim, final de semana não é um dia legal para você fazer investimento ou para você entrar em parceria, sociedade, porque aqui sim pode ter uma mentira a respeito de dinheiro, tá? Cuidado com golpe, por favor. Você que é mais de idade, que não sabe mexer direito no celular ou coisa assim, cuidado no que você clica quando te mandam algum link, cuidado para não cair em golpe, porque aqui sim a gente pode estar falando de golpe, alguma coisa oculta. Como já saiu coisa de família, cuidado até com a própria família, porque dentro da própria família pode ter gente que, sei lá, que sabe tua senha, pega teu cartão, usa o seu dinheiro e depois finge que não é com aquela pessoa e você acusa ou faz a sua cabeça para achar ainda que foi uma outra pessoa. Cuidado com essas picuinhas de família, porque aqui a gente tem uma pessoa que vocês entenderam, né? O que mais que temos aqui para Touro para o final de semana? Touro, temos a carta da Imperatriz, só que ela está invertida aqui também. Ai. É como se... Boa parte das cartas, né, elas estão de costas aqui, elas não caíram de frente. Porque, se a Imperatriz tivesse caído de frente, ela estaria olhando para a estrela ali, enfim, toda pomposa. Só tem o trono, né? Ela tá de costas olhando para a águia, então ela tá tentando buscar uma luz, ela tá olhando para a árvore que vai representar essa ancestralidade, mas também representa a fertilidade. Então se eu só estou olhando, parece que aquilo tá significando que eu não tenho, ainda parece assim que falta, mas ao mesmo tempo a espiritualidade aqui, ou essa situação que tá rompendo, tá vindo te mostrar que isso já está a seu alcance, porque aqui já está no jardim da Imperatriz, é só ela levantar desse trono e ir
né, lá colher a maçã, enfim, né, a gente tem aqui, vocês estão muito bem amparados, a prosperidade está rondando vocês, então aqui é um convite para um movimento de boa sorte, para vocês pararem de duvidar de si mesmos, tá? É uma energia muito positiva, aqui a gente tem mais um passarinho aqui do lado, acho que é uma andorinha, não sei se vai dar para ver aí, mas a gente tem mais um passarinho ali. Ó, pra quem tem... É que eu vi a caveira aqui. Isso é uma pedra, parece uma caveira. Eu acho que isso aqui, gente, é uma caveira. É uma pedra em formato ali de caveira, tá? Você que tem que entender assim, o que passou, passou. O ex passou, a ex passou. Agora é hora de olhar pra frente, hora de olhar pra vida. Eu acho que é mais ou menos isso que também as cartas aqui estão querendo dizer. Pra você dar as costas pro passado e virar pra vida. Agora ir em direção à vida, parar de lamentar. Mas tá pedindo um movimento, né? Porque a carta tá falando, recupere a sua força e agora siga adiante. Você precisa ir adiante, você tem que dar um movimento, né? Já passou do tempo de ficar parado, parada. Agora tá na hora de você acessar todo o seu poder. Então deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. Gente, e quem tem coisa de gente falecida em casa, tá? Você precisa se libertar disso. Se era roupa, se eram coisas que assim, não faz sentido você ter em casa, não é um bibelô, uma coisa cara, um relógio de ouro, alguma coisa assim, você se liberta disso, sabe? Faz uma oração e dá para quem precisa. Agora, não, Thalita, eu tenho um negócio de ouro, eu tenho não sei o que, alguma coisa muito importante que eu não vou me desfazer, porque vale dinheiro e tal. Aí você pega, limpa aquilo energeticamente, abençoa, enfim, procura alguma pessoa que trabalhe com mesa radiônica para ver como é que tá a energia desse objeto, para que seja feito ali um divórcio energético, uma limpeza, para que você, né, para que seja algo novo ali, agora restaurado, entendeu? Sem a energia da pessoa, sem esse apego que tem a ver com a pessoa que foi pro outro lado, digamos assim, tá? Ok? Porque aqui você precisa deixar o passado no passado, tá bom? Ou vende a peça, de qualquer forma, a hora ali, limpa aquilo e vende a peça, e aí você pega esse dinheiro e guarda, ou investe em alguma coisa, não sei, tá? Mas a prosperidade está no caminho de vocês, e a Imperatriz veio embaixo aqui do Rei de Espadas, que a gente tá falando de um legado que te traz prosperidade. Só que talvez algumas pessoas aqui não acreditem que possam prosperar com aquilo que ressoa com a sua alma, né? Vamos ver como que tá a vida sentimental de Touro pro final de semana. O dependurado, enforcado. Ai, ai, gente. Enforcado, uma cobra, um machado. E aqui nós temos o julgamento. Touro, é algo a se refletir, tá? As duas cartas pedem reflexão. O enforcado se coloca de cabeça para baixo para refletir a respeito de alguma coisa, né? Nesse caso aqui, ele não se colocou. Nesse caso aqui, ele foi colocado, né? É uma coisa bem medieval, né? As pessoas eram colocadas de cabeça para baixo na antiguidade, né? Para serem ou torturadas, enfim, em praça pública. E aqui é mais ou menos isso. Tá vendo que os outros dois lá atrás, eles estão olhando para as estrelas. Então é como se o enforcado tá ali tentando observar o que tá acontecendo, né? Mas ele foi colocado ali, ele não se colocou de propósito nessa situação. E essas pessoas, elas estão distraídas com outras coisas, elas não estão enxergando a pessoa que tá ali, tá? Ele tá amarrado aqui, né, nas mãos também, não é igual a alguns outros tarôs que ele tá solto, né, porque foi ele que se pôs ali. Aqui é alguma situação que te colocaram, tá, Touro, na vida sentimental, só que lembre-se que você é responsável por ter cedido de alguma forma. Aqui tá falando assim, ó, eu tô sentindo mais relação do passado, ou você que tá passando por algum conflito emocional nesse momento, você tem que entender o aprendizado desta situação aqui, que a espiritualidade, né, que a águia, ela tá trazendo esse ensinamento para você, essa visão. Só que você não tá conseguindo enxergar a visão porque você ainda está acusando quem te pôs nessa situação. Tá na hora de você olhar para sua parte, entende? Tá na hora de você olhar
para a sua responsabilidade de ter sido conivente com isso que te aconteceu. Porque muitos de vocês podem estar presos nos ex, em alguma coisa que aconteceu, às vezes com o primeiro relacionamento que você teve, pode ser o primeiro, segundo, terceiro, não sei quantos relacionamentos você já teve, seu primeiro casamento, seja lá o que for aqui, que tem a ver com a vida sentimental, né? E você tá preso lá porque você ainda não aprendeu a lição. E aí você não entende por que repete o padrão. E aí você fica acusando os outros. Só que agora a vida tá te falando, vamos refletir pra soltar isso, meu querido, minha querida. Vamos entender que nós temos a nossa parcelinha também, né? Ok? E aí você estará livre, porque depois do despertar vem o quê, né? Depois da carta do julgamento, vem a carta do... Tá muito forte aqui as energias, né? A gente tem a torre, o julgamento. Vem o mundo, né? Que é a finalização de ciclo, te abrindo para o novo. Então tem um aprendizado na vida sentimental, meus amores, tá? Para esse final de semana, para que você possa seguir adiante. Quem sentiu, quem sabe que é bem isso que tá passando na vida sentimental e já sabe com quem é, escreve sobre isso. Escreve, depois lê para você ver o que você ainda não tá conseguindo enxergar. Né? Coloca lá, coloca tudo, desabafa mesmo, como se eu estivesse ali falando com o seu eu superior, desabafa, coloca as coisas boas e as coisas ruins, coloca, depois você lê, coloca tudo, tanto da tua parte quanto do outro, coloca, no papel você pode pôr ali as acusações, tudo, você precisa ler o que você escreveu e ganhar consciência sobre aquilo, daí depois você faz aquilo que eu já ensinei aqui, você rasga, queima no papel, libera essa energia e aí faz um divórcio energético com essa pessoa, tá? Que mais que temos para Touro no final de semana? Temos um cavaleiro? Não, é uma rainha de espadas. Rainha de espadas vem invertida, o que me diz respeito que vocês estão saindo de uma energia de controle. Me dá mais uma para a rainha. Não vou aceitar. Dá mais uma carta para a rainha, por favor. Temos aqui um 8 de ouros. Algo precisa de mais dedicação, tá? Alguma questão aqui que... Eu tô falando com pessoas que estão abandonando sim essa energia de controle, só que junto com esse controle que você tá abandonando, o teu racional, né, a parte mais racional, também tá se esvaindo. E aqui tá falando, opa, meu querido, minha querida, hora de se dedicar a alguma coisa aqui, com clareza, com foco. Para outras pessoas, se a gente estiver falando de relacionamento, a gente pode estar falando aqui de você saindo do controle para que as coisas possam se resolver de uma melhor maneira, tá? Tem gente às vezes que quer controlar tudo, né, para sair do jeito que a pessoa quer, e aí o negócio empaca, o negócio não anda. Aqui, gente, eu não posso dizer, tem um aprendizado do passado que diz respeito a essa dedicação, ao trabalho árduo, ao fazer o que precisa ser feito, a sair da zona de conforto, da preguiça, tá? Último conselho aqui para Touro. 7 de paus, Touro. É você indo diante da batalha. Aliás, indo diante da batalha, não. O conselho é... Você tá lutando contra quem? Ó, tá vendo que aqui ele tá armado e tem os paus diante, só que a carta caiu virada assim, o que me diz respeito. Tá vendo que tudo já caiu? Tudo já está caído, só tá ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar a luz ali. Tá vendo? Tudo tá caído aqui. O que me diz respeito é assim, você tá lutando contra quem? É contra seus próprios fantasmas? O que é mais? Você tá querendo batalhar contra o quê? Porque aqui a gente tá falando de um jogo ganho. E se você tá olhando para trás, você tá lutando contra o quê? Com o que já passou? É mais ou menos isso, assim, tem essas duas mensagens. Para alguns aqui o jogo já tá ganho. É só contemplar as estrelas aqui, olhar, agradecer pela vitória. Aqui a gente já vai entrar num contexto meio que de lei da atração como conselho, né? Agradecer na certeza que as coisas, as bênçãos já aconteceram. Então, tudo já começa no plano das ideias, né? Então aqui já aconteceu. Então não tem mais inimigos. Quando você sabe quem você é, você não tem inimigos.
Não existem inimigos, você entende? Você vai lutar contra quem? Aí se encaixa aquilo que eu comecei hoje ali falando com vocês, né, pra gente fazer oração, que é: eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, benzei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Porque se todos somos um, o outro poderia ser eu, entendeu? Talvez uma consciência mais baixa, né? Porque todos nós estamos num caminho de evolução. Então, para que a gente chegue no grau, como é que fala? No santo grau, todo mundo vai ter que passar pela mesma coisa, não pela mesma história, mas dentro da sua própria jornada, algo que faça você evoluir naquelas camadas que precisam da consciência, né, para você, né, ter o seu grau, o santo grau, digamos assim, né, esse grau evolutivo de consciência, de expansão, de entendimento. Então, quando eu faço mal ao meu semelhante, eu estou fazendo mal a mim mesmo, entende? Porque, e de fato, e se eu, né, sou você, você é eu, literalmente, digamos que só exista um de nós e que se multiplicou, né, vamos pegar essa metáfora, faz de conta que isso é real. E se todos nós fôssemos a mesma coisa, fôssemos a mesma pessoa, a mesma essência, dividida em milhares e milhares de vidas experienciando algo aqui na Terra, tá? Não tô falando que é isso aqui é só uma suposição, né? Como uma teoria, né, tá? Só pra gente poder conseguir refletir sobre isso. Então, se eu tô fazendo mal ao outro, eu tô fazendo mal a mim mesmo, numa outra versão. E se eu tô fazendo mal ao outro, isso não significa... eu sou a pessoa mais evoluída, super evoluído, fazendo mal aos outros. Parabéns, você é super evoluído. Claro, né? Então, assim, aqui tá falando, você tá lutando contra quem você não tem mais inimigos. Será que você já não viu que todos já caíram? Aqui eu posso estar falando também com pessoas que, assim, estão se sentindo mais sozinhas e sozinhos, porque viviam criticando os amigos, criticando pessoas, viviam em pé de guerra. Aquela pessoa cri-cri, pessoa chata, pessoa crítica, julgadora. Aí não entende por que ficou sozinho. No final da batalha tá sozinho, porque tava batalhando contra o imaginário, contra as próprias sombras. Aí tava descontando toda a raiva, toda a euforia, todos os seus machucados nos outros. E quem que vai querer ficar perto de uma pessoa amarga? Me diz, ninguém, né? Olha lá, às vezes a família, um ou outro da família, que às vezes fica com pena da pessoa e fica ali perto, né? Porque é uma pessoa que tá numa resistência à mudança, né, em se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída. Aí precisa ficar aqui cheia das opiniões, precisa ficar aqui no pé de guerra, na posição de guerra, cheia de armadura, né, que ele tá vestido com armadura, tá até com capacete, né, tá lutando contra o quê? Adiantou ganhar essa guerra? Sabe tem a frase lá que fala, eu prefiro paz do que ganhar a guerra, né, eu prefiro paz do que ter razão. É mais ou menos isso, né, porque ninguém sabe de você, além de Deus e você mesmo. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem o terapeuta vai saber mais sobre você do que você mesmo. Ele vai te ajudar, quanto mais ele te conhece, ele vai te ajudando a fazer as perguntas certas, né? O tarô traz grandes revelações do inconsciente, pode ajudar no caminho de orientação, mas ninguém além de você e Deus, que esquadrinha tudo, esquadrinha o nosso coração, é capaz de saber verdadeiramente o que é melhor para você do que você mesmo, entendeu? Então aqui a pergunta, né, o conselho final me vem como uma pergunta. Você está lutando contra o quê? E a pergunta também, vale a pena lutar? Entende? Você está lutando contra o quê? Pelo quê? Aqui vão entrar várias perguntas nisso, né? Porque tem gente lutando contra outra pessoa. Tem pessoas que estão lutando para crescer na vida, para prosperar, e outros 500. Entende? Você está lutando contra os seus próprios demônios? Quais são os seus inimigos? É mais ou menos por aí. Entendeu? Você está idolatrando o que nessa vida? Você ergueu essa bandeira de luta, comprou uma guerra pelo quê? Entende? Qual tribo que você está comprando? Digamos assim. É mais ou menos por aí. Você está em defesa do quê? Sabe? E aqui tá, para muitos está falando, não vale a pena. Essa luta é uma luta que ela já é ganha, ela já foi ganha, só que ela traz, aqui, né, nesse contexto daí, traz grandes perdas, né? É uma pessoa que fica sozinha. E no contexto de pessoas positivas, aqui já tá falando, não temas, os teus inimigos já foram vencidos. Agora é só hora de agradecer. Não queira lutar com a força do teu braço, porque a guerra já está ganha. De qualquer forma, a mensagem é: a guerra já está ganha. Vocês entenderam, né, taurinos? Meu povo.
Para finalizar essa leitura, depois a gente vai fazer a oração, né? Touro, touro, você está sentindo... Peraí. Você está sentindo sede de mudança e, ao mesmo tempo, escuta uma voz cheia de medo dizendo que ela não é para você. Essa voz interna, cheia de dúvidas, é o seu ego. Silencie, tire um tempo para si. Assim será possível ouvir o seu mestre interior e acalmar seu coração. Você é merecedor de muitas coisas boas e receberá o apoio necessário. E touro. Então é isso, mensagem do final de semana. Eu vou, para finalizar mesmo, eu vou tirar um anjo aqui, né, para vocês, para quem quer fazer uma oração aí para um anjo. Mas eu diria, ó, para você que é católico, ou enfim, que a tua religião tem, acredita, né, na Maria, na avó de Jesus, na Ana, acenda uma vela pro sagrado feminino, né, para as mulheres, né, para as santas, Santa Bárbara, enfim. Agora, vamos ver, para quem não tem nada a ver com isso. Arcanjo Azrael, conforto. Estou com você em sua hora de necessidade, ajudando seu coração a se curar e confortar. Ó, Arcanjo Azrael, tá? Ajudando o seu coração aí ficar calmo nessa hora de desconforto, nessa luta aí contra os seus inimigos. Aliás, luta não, né? No que os outros têm falado para você. Então, meus queridos taurinos amados, eu vou ler com vocês, tá? A gente vai, se você quiser pausar o vídeo e pegar a sua Bíblia, eu vou ler com vocês o Salmo 91, deixa eu tirar primeiro isso aqui daqui, tá? Ok? Respirei bem fundo. Convoco nesse momento a presença do raio violeta. Peço a Saint Germain que limpe e transmute toda e qualquer energia negativa. Nesse momento, se tinha alguma pessoa aqui passando por dificuldade ou fazendo projeção, se tinha alguma pessoa que está na dor e ela está cheia de véis e ela não consegue ter a interpretação ou o entendimento preciso, necessário para a sua jornada, para a sua transformação. E a única coisa que ela consegue entregar nesse momento é a dor, o julgamento, o ódio desmedido, que nesse momento esse véu de ilusão caia da visão dessa pessoa, que o coração dessa pessoa seja purificado por essa energia da chama violeta que transmuta toda e qualquer dor, que seja transmutado no campo de todos aqui presentes, toda a energia nos corpos etéricos dessas pessoas. Se tinha implante de chip, se tinha alguma energia, algum obsessor, algum inimigo oculto, alguma energia que está além do véu do que conseguimos enxergar, que essa energia ela seja também transmutada, ganhe consciência e retorne para a luz. Porque Deus é bom o tempo todo e eu acredito muito na energia que traz a força interna, que traz junto com a nossa centelha divina esse despertar onde todos nós conseguimos transmutar com boa vontade. Eu sei que tem coisas que dependem de nós. Então, que seja nos concedido nesse momento essa força necessária que precisamos para que o nosso ego não esteja à frente, mas sim a nossa essência, que a nossa identidade seja ativada nesse momento e que a gente consiga ter um coração, assim como o coração de Davi, né? Um coração segundo ao coração de Deus, ou daquilo que o nosso eu superior preparou para a nossa jornada. Peço ao Mestre Jesus também que envie a sua luz, trazendo para a nossa energia esse senso de compaixão. Que nesse momento vocês aceitem a nossa oração. Essa oração é intencionada aos nossos inimigos, às pessoas que nos maldizem, as pessoas que fazem projeção em nós, para que essas pessoas sejam abençoadas e que essas pessoas elas encontrem a luz, que elas encontrem a verdade dentro da essência delas, independente
do que esteja programado para o caminho delas, mas que a luz, o amor, a compaixão se faça presente na vida dessas pessoas. Vamos lá, meu povo, Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na advertência estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa Bíblia aqui que eu peguei é a da Joyce Meyer, tá? A Bíblia de Estudos da Joyce Meyer. Você pode ler qualquer Bíblia que você tiver aí, tá? O importante é que você fazer aí a oração, tá? Fazer a leitura do Salmo 91 com intenção a essas pessoas que estavam talvez te perturbando ou fazendo projeção em você. Afinal, cada um só dá o que tem. E vamos finalizar encerrando então aqui, né? Essa oração. Querido Saint Germain, agradeço pela tua presença, por todos os mestres ascensionados, pela fraternidade branca, que sempre, desde o início, esteve presente aqui conosco nesse canal, que sempre esteve presente me ajudando e me auxiliando, tanto na limpeza energética, quanto na abertura de portais ou de consciência, ou de qualquer coisa que foi feita aqui, né, durante esse tempo, ou até na minha própria vida. Peço que se faça presente na vida de todos aqui, todos que estão nessa oração, e todos aqueles que foram trazidos, né, como os malfeitores das pessoas que estão aqui presentes, né, nessas orações, para ganho de consciência, limpeza das energias, que a luz divina de Deus e da fraternidade branca se faça presente em nossas vidas, para a nossa transformação, para a nossa lucidez, que a gente consiga enxergar com amor as nossas sombras e que a gente possa transmutá-las, trazendo elas em sabedoria em novos comportamentos. Peço também, assim como Jesus pediu na cruz, Pai, perdoa os nossos inimigos, pois eles não sabem o que fazem. Muito obrigada, de todo o meu coração. Assim é. Amém. Ou assim é, está feito, ou assim é, do jeitinho que você quiser falar, isso que importa. Tá bom, meu povo lindo, belo e maravilhoso? Vejo vocês em breve, tá bom? Beijo.